105 FM. A rádio que mexe consigo. Toda a gente sabe que as mulheres adoram conversar. Exatamente. É um programa para toda a gente ouvir, certo? Conseguem falar sobre qualquer assunto. Que medo! Mesmo que não o dominem. Eu não sei, não há nada para falar hoje em dia. Todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas. Medo, muito medo. Elas vêm e atacam aos pares. 3-3. Vocês não sabem fazer conta. Com Sónia Medeiros, Silvia Torres e Cláudia Chaves. O que é que este programa vai ter final? O que é que vai ter final? A3, com línguas afiadas, opiniões variadas e muito boa disposição. Whatever. Que power. Aqui, na 105 FM. Não perca. Ora, muito boa tarde, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um programa A3, onde elas costumavam ser 3 e atacavam aos pares 3-3. Estás confusa? Hoje são 2:30. Sim. E atacam aos ímpares. Pronto, 2-2. Daqui a pouco já somos 3. Podes ficar tranquila. Olá, Cláudia. Olá, caros ouvintes de todas as ilhas dos Açores que nos estão a escutar e continente e pelo Mel Canal, Mel Rádio, desculpa. Pronto. Eu gosto quando tu estás assim inspirada. Principalmente. É do sol. Pronto, e agora eu digo assim: olá, Sílvia. Olá, pessoas. Tudo bem? Olá, Sónia. Olá. Pronto, ouviram uma coisa muito longe? É a Sónia, está a chegar. Sónia, volta, estás aperdoada. Vim de me corrigir. Gostaste? Foi bonito. Portanto, a gente hoje vai começar o programa com um ligeiro atraso. Não é de aviões, é mesmo um atraso de trânsito. Porque Sim. temos aqui um trânsito medonho em São Miguel, desde que chegaram os low cost e os barcos e os whatever. E então a Sónia está presa no trânsito e está a tentar chegar cá. Ela saiu de casa para aí há meia hora e não mora no Nordeste. E não moda no Nordeste. Mas pronto, então vamos começar com aquela parte fácil que não é preciso a Sónia dizer grande coisa. Normalmente é quando a Sónia está mais calada, é quando a gente fala de coisas sérias. Pronto, queres que eu fale de uma coisa séria? Fala de uma coisa séria. Olha, então uma coisa séria é convidar todos os ouvintes que estejam em Ponta Delgada no próximo sábado. Há comida grátis? Hã? Há comida grátis? Não há comida grátis, mas há informação que é muito importante, que é o que a maioria das pessoas está a ter dificuldade em ter boa informação. E então convido, eu penso que a doutora Graça Castanho não se vai chatear com este convite, mas é para a apresentação da candidatura da doutora Graça Castanho no dia 30 de maio, portanto amanhã, às 17 horas, no Hotel Royal Garden, em Ponta Delgada. Este hotel fica mesmo na Rua de Lisboa. O que é que ela vai fazer? Vai apresentar a sua candidatura como sendo a primeira açoriana, né? E a segunda mulher, depois da primeira ser a Maria de Lourdes Pinto da Silva, que foi candidata a primeira-ministra. E acho que foi primeira-ministra, se não me engano. Se não me engano, foi primeira-ministra, exatamente. Portanto, Graça Castanho está-se a candidatar às presidenciais e realmente vai apresentar a sua candidatura. Faz todo o sentido de nós, açorianos e açorianas, principalmente, estamos lá para apoiar e ouvir o que é que ela tem a dizer. Eu vou estar lá para poder falar mal no programa a seguir. Mal de quê? Não sei. Da concorrência? Eu não sei, eu vou falar mal. Eu tenho que falar mal de alguma coisa. Portanto, dos fatos. Pronto, dos fatos. Dos fatos. Sem fatos não há guarda-fatos. Portanto, eu vou à procura de guarda-fatos para o programa seguinte. Portanto, é assim, se vocês me quiserem contradizer de alguma forma, a melhor maneira mesmo é estando lá também. Epá, só se fosse ouvir um comunicado de imprensa de um partido que não vou dizer o nome. Qual deles? Pode ser fictício. Ah, tá bem. Pronto. Epá, temos tantos. Eu vou ler o comunicado que eu recebi, depois tu lês o teu. Pode ser? Já sei. Vai, Tá bem? manda. Tá manda. bem? A Tininha agora vai-se roer toda, não está Ok. cá para ouvir isso. E então o comunicado dizia assim: o Com nosso calma, partido, com calma. Lê isso devagarinho. o Tens nosso que ler- partido, deixas-me falar? Sim, está bem. Cumpre o que promete. Só os tolos podem crer que não lutaremos contra a corrupção. Porque se há algo certo para nós é que a honestidade e a transparência são fundamentais para alcançar os nossos ideais. Peço desculpa. Mostraremos que é uma grande estupidez crer que as máfias continuarão no governo, como sempre. Asseguramos, sem dúvida, que a justiça social será o alvo da nossa ação.
Apesar disso, há idiotas que imaginam que se possa governar com as manchas da velha política. Quando assumimos o poder, faremos tudo para que se termine com os boys e as negociatas. Uau. Não permitiremos de nenhum modo que as nossas crianças morram de fome. Cumpriremos os nossos propósitos, mesmo que os recursos económicos do país se esgotem. Exerceremos o poder até que compreendam que somos a nova política. Depois da posse. Diz-me uma coisa. Espera. Só para dizer que isto não tem nada a ver com a Graça Castanho. Isto foi um comunicado que nós recebemos. Era a pergunta que eu ia fazer. E eu queria, eu li dessa maneira o comunicado. Eu não sei se tu tinhas outra maneira de o ler ou não. Eu tenho uma forma de ler esse comunicado. É de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo linha para a cima. linha? Linha a linha, de baixo para cima. Então dá-lhe que eu Queres quero ver como é que é? Vai. Então, depois disso tudo, é tão giro depois fazer o rewind do programa para ver como é que a coisa corre. Depois da posse, somos uma nova política. Compreendam que exerceremos o poder até que os recursos económicos do país se esgotem. Cumpriremos os nossos propósitos mesmo que as nossas crianças morram à fome. Não permitiremos de nenhum modo que se termine com os bois e as negociatas. Quando assumirmos o poder, faremos de tudo para que se possa governar com as manchas da velha política. Apesar disso, há idiotas que imaginam que a justiça social será o alvo da nossa ação. Asseguramos, sem dúvida, que as máfias continuarão no governo, como sempre. Mostraremos que é uma grande estupidez crer que para alcançar os nossos ideais a honestidade e a transparência são fundamentais. Porque se há algo certo para nós é que não lutaremos contra a corrupção. Só os tolos podem crer que o nosso partido cumpre o que promete. Não, tu tens Palmas. Eu só posso dizer, tu deves mesmo estar a ler um comunicado do Partido político. de um partido político que esteja no poder, só pode. Eu era capaz de apostar Como é de que onde tu é que isso conseguiste vinha. fazer isso tudo só lendo ao contrário? O mesmo comunicado. É interessante, não é? Epá, é ver muito aquele programa que eu não sei o nome, aquela coisa que aparece da Assembleia, aquilo quando dá na... Parlamento? Isso, Assembleia. obrigada. Exato, E depois tu Parlamento. vês que eles estão a abrir a boca e não estão a dizer absolutamente nada. Tu queres ver eu dizer uma coisa assim gira? Tipo, olha, deixa-me ver, uma petição. Tem aqui uma petição que a gente vai falar sobre ela daqui a bocadinho. Eu consigo ler essa petição com um arte político. Queres ver? Eu acredito. Queres ver? Queres ver? Só um bocadinho. Só um bocadinho. Os ouvintes ouviram. E vocês no final vão dizer Sílvia para presidente. Está bem. Queres ver? Presidente da Junta. Junta. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia da República, considerando que é dever dos humanos respeitar os animais e assegurar que estes beneficiem de legislação que os proteja de forma eficaz e adequada. Segundo ponto, considerando que este dever é capaz de ser cada vez mais reconhecido e prezado só... o senhor enganou-se. Não só na sociedade portuguesa, como em todo o mundo. E que tem levado governos, parlamentos e municípios de várias regiões do mundo a tomarem medidas avançadas e legislativas práticas da proteção dos animais. Blá, 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 blá. Miscas sequetas e tal. Gostaram? Gostaram? Presidente, Hã? tem jeito. Já a minha professora de Economia na tem universidade jeito. dizia: Silvia, eu quero-te para o nosso partido. E eu dizia: estás tola. Para a profissão política, sem dúvida. Eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer. Eu, É. sinceramente. Mário Rui, o que é que eu estou aqui a fazer? É um programa da rádio. Não há é, três. não é? É, Ah, política. desculpa. Obrigada. Para aí, vamos fazer uma coisa. Ai, para. Enquanto a Tininha não chega, vamos oferecer o nosso microfone ao Mário Rui. Que eu gosto quando o Mário Rui me interrompe. E desta vez eu vou-me antecipar a história e vou dizer assim: Mário Alô? Rui. Estão-me a ouvir ao fundo? Pronto, vamos sair dessa desgraça que é a política. Só assim naquela tipo coisa. E assim, Mário Rui, tu tens um filho que é aquela coisa giríssima que a Três. gente... Pronto, eu Três. conheço um, desculpa, Não, conheço mais novo. sim. Desculpa. A Cláudia tem 2 filhos, não é? Sim. A Tininha também tem 3, mas ela não está cá, não conta. Eu vi um teste, isto é em inglês, não é? Mas pronto, coisa, nem interessa, porque o teste é a coisa mais original que eu já vi na minha vida. E realmente as crianças, e só para dizer que as crianças normalmente quando não são impostas à nossa pseudo chamada educação, são realmente o futuro da criatividade humana.
E então, claro que esta criança em questão teve um F, que é como quem diz, Flanco. negativa mesmo, daquelas negativas, tipo para aí 10%, se não foi 0%. Não, é zero. É zero mesmo, É zero. pronto. Mas teve 100% pela criatividade. Isso dado pela professora. Muito bem. É bonito. E então é assim, eu vou dizer à Cláudia, eu vou fazer perguntar, tu já encontraste o artigo? Ainda não. Ainda não? Já vou lá. E então é assim, quando encontrares avisa-me. Ok. Já? Então a primeira pergunta diz assim: em qual batalha... Primeiro vamos tentar deixar o Mário Rui responder. Ok. E depois tu dás a resposta Então a correta. resposta que o miúdo deu. Correta, que é como quem diz a correta. A correta não. Não interessa, para mim é a correta. Em que batalha é que morreu o Napoleão? Foi numa batalha, sim. Em qual? Na última. Boa! Pronto, já está. Criatividade ao rubro. Já está. Onde é que foi assinada a Declaração de Independência? Na mesa? Não. Não. De independência de quem? Pá, dos Estados Unidos deve ser porque isto é inglês. Num palácio, provavelmente. Não sei, não faço ideia. Não, Cláudio? No fundo da página. Muito bem. Então e se tivesse 2 páginas e se fosse no meio? É pá, no fundo da última página. No fim da última página e leva a assinatura no cantinho superior direito das outras restantes. Isso é cá. Por nós. Pronto, estás a ver? Isso é cá. Depois diz assim: o rio Ravi. Pois, mas isso é preciso saber onde é que ele fica. Está bem, mas ele corre em que estado? Em que estado é que ele corre? Líquido. Lá está. Boa! Lá está. Qual é a principal razão do divórcio? Vai, diz. Marroi. A principal é estar casado. Sim. Exatamente! Ele Epá, vai mas este ganhar, ele gajo- vai ganhar. Tipo, é verdade, É está o tá lá. casamento. Qual é a principal razão para existirem exames? Não chego lá. O falhanço. Muito bem. Estás a ver? Ok. Só existe um exame para que tu possas falhar. É Sim. como a história das regras. Porquê é que existem regras? É para não se cumprirem. Não, Não, para pá, se cumprirem. Para aprenderes a contorná-las. Muito bem. É como os rios, não é? Exatamente. Tipo coisa. O que é que tu nunca podes comer ao pequeno almoço? Ahá. Sim. 3, 2, Estás a sentir pressionada? Cláudia? O almoço e o jantar. E o lanche? Pronto, agora, o que é que se assemelha a metade de uma maçã? A outra metade. Boa! Está certo. O rapaz certo, está a certo. coisa. Se tu atirares uma pedra vermelha para um oceano azul, o que é que vai que é que ela se acontecer? torna? Em que é que ela se torna? Sim. O que é que vai acontecer à pedra vermelha? Entras dentro d'água. Não. Já se passou o tempo. Essa é simples. Fica molhada. Como é que um homem pode passar 8 dias sem dormir? Estando acordado? Não. Não? 8 dias sem dormir. É dormindo à noite? Não sei, não faço Boa, ideia. boa, É, boa. pá, pô, Faz o a letra rapaz vida está- à noite. Muito bem. Como é que tu podes levantar um elefante com uma mão? Não sei. Já ouvi essa, mas não sei. Cláudia? Podes fazer a pergunta outra vez? Como é que tu podes levantar um elefante só com uma mão? Epá, tu nunca vais conseguir levantar um elefante que só tem uma mão. Muito bem. Está certo? E depois é assim, se tu tiveres 3 maçãs e 4 laranjas numa mão e 3 laranjas e 4 maçãs na outra mão, o que é que tu tens? Tenho fruta. Está certo, também está original. Não. Mas também tens umas mãos muito grandes. sim. Ok? E depois. How can you drop a raw egg into a concrete floor without cracking it? Como é que tu podes deixar cair um ovo
num solo de cimento sem o partires. Estando ele já partido, não sei. Não? Então não é um ovo. Não É um sei. ovo. É um ovo. Tu podes tentar várias vezes, porque o chão de cimento é muito difícil de partir. Muito bem, sim. Pronto. O que Tivemos aconteceu ao aluno? O aluno teve 0. Ele respondeu assim como tu e como eu, Exatamente, mas teve teve 0. 0. Mas teve nota máxima, apanhou 20 na questão da criatividade. Eu ficava para aí nos 18, não é? Faltou aí qualquer Sim, coisa. tu estavas aí, estava mais Eu para acho que só trás. falhaste Quase. duas ou uma. E assim, pela demora da Tininha, eu não sei até que ponto. Vem, olha. Deve estar aí a chegar. Mas é assim, só para dar a introdução, caso seja ela, até fica bonito. Eu vou ver se é. Está bem. Caso seja ela, até fica bonito. Porque é assim, a Tininha veio agora, ou melhor, está a caminho do aeroporto. Ou melhor, do aeroporto para cá. Entretanto, e a gente já vai explicar o porquê quando ela chegar. Entretanto, eu recebi uma notícia que diz que a PJ apreendeu no aeroporto de Lisboa, não sabe essa coisa correu cá, 2 malas contendo cerca de 1 milhão de euros em maços de notas envolvidas em celofane. Eu ficava de olhos em bico. Ainda por cima eram notas. É verdade, Só 1 milhão nunca de lhe euros. uma mala extraviada dessa. Agora assim, imagina, uma mala cheia de notas enroladas em celofane a entrar em Lisboa. Quem é que tu achas que era capaz de fazer uma coisa dessa? espera Se o aí. Sócrates não é, que De tadinho onde que ele está é que o amarradinho. avião vinha? Ora, lá está. Não te vou dizer, mas era coisa para como diz o Mário Rui. Diz lá. Para ficar de olhos em bico, não é? Aham. Aham. Ok. Então, Uma moto. olha a moto. Já está a fugir. Com a mala. Então é esse. Faltou dizer que hoje estamos a fazer o programa ao vivo, não é? Exatamente. Nós fazemos sempre o programa ao vivo. À janela. Que estar vivo é o contrário de estar morto. Olha, viste? Outra vez. Vamos apanhar a caminhonete. Lili, Lili. Não, mas a propósito dos olhos em bico. Diz-me. Não, eu é que digo. Então é assim. É aquele autocarro com umas ideias. E então, não, o avião não estava a chegar a Lisboa, estava a sair de Lisboa e preparava-se com destino a Xangai. 1 milhão de euros. Aí o assim, dinheiro ia daqui para lá. e é daqui para lá. E pá, já que os Golden Visa já estão sob suspeita, Que é uma chatice. agora há que tirar o dinheiro para algum lado. É pá, desculpa, mas é assim, tem que ser muito burro. Então tu não sabes que a tua mala de pronto também passa no raio-x? Epá, o outro dia vi uma notícia de um miúdo que foi caçado dentro da mala. Também. Não é? Mas lá está, Pensava volta... que ninguém ia o ver, ou Eu- seja, ele escondeu-se na mala Ele e o escondeu-se amigo não, despachou. esconderam-no na mala. Ele foi raptado. Era tráfico. Desculpa. É isso que eu não percebo. Como é que as pessoas são burras ao ponto de pensar que as malas, quer dizer, as nossas outras malas passam todas, a bagagem de mão passa toda em raio-x. E estão à espera que a bagagem de porão não passe no raio-x? Tipo, Há quem não pense. Há quem não pense. mas isso também temos muita gente que não pensa. E depois temos aqueles que pensam que são inteligentes e põem uma mala cheia de notas na bagagem de porão. Ou então o pessoal que estava lá para ver as malas foi trocado. Pois. Foi Exato. trocado? Colocado. Foi Não? trocado. Sim, Trocado. Explica-me que eu agora... Não, devia estar tudo comprado já, mas entretanto. Houve ali alguma coisa de última hora que fez trocar as... Tipo aquele medicamento para a dor de barriga que fazem ir à casa de banho sem que tenha também pode problemas. Pois. E depois veio alguém que veio, pois, estou uma grande chatice. Mas é assim, uma senhora de 22 e um senhor de 47 que se preparavam para embarcar com destino a Xangai, levaram uma malita que levava tipo dinheiro. Bastante. É pá, o que é que eu Bastante. fazia com uma mala com 1 milhão de euros? Eu vendia, eu punha-me na rua e dizia que uma Peraí, mala peraí. 500 paus, Eles que uma disseram mala 500 paus. Uma mala com 1 milhão de euros. Então isso quer dizer que só tinha notas de 5 para fazer esse monte. Eu acredito que 1 milhão de euros foi declarado. Não, 1 milhão de euros estava arrumadinho Na mala. na mala, ok? Em rolinhos, enrolados em celofane. E o resto tinha eu- roupa?
Eu não sei O gajo tinha roupa. Eu não sei se vocês viram ontem, acho que num canal de televisão, o Isaltino de Moraes, portanto, já cá está fora. Depois de ter passado uns tempos com o Vali Azevedo, Sim. Carlos Cruz e companhia, está cá fora. E insistiu, de facto, que não tinha sido julgado por corrupção. Mas estava arrependido, de facto, de ter colocado numa conta na Suíça um dinheiro que lhe sobrou de campanha eleitoral. Pronto. É o que Estava arrependido. E que não fez nada de mal. Não, estava sobrou-lhe arrependido. aquele dinheiro, em vez de o devolver. Estava arrependido, Não, mas isto foi para tem uma mais coisa mal na Suíça. aquilo. Pronto. Foi caçado. Mas é bonito, arrependeu-se, não é? Não, E eu o acho céu, curioso. o céu vai ser preenchido de arrependidos. Eu acho curioso é sobrar dinheiro numa campanha eleitoral. Exatamente. Eu também. Pá, isso eu não consigo é que sobre dinheiro dos meus concertos. É impressionante. Falta sempre. A mim também nunca me sobra. E quando chego ao final do mês estou à espera já do... Pois, e aquilo que a gente pensa que sobra, lá está. São as sobras depois mais tarde dos outros. É. Não tem nada a ver com corrupção. Estamos a falar de coisas completamente separadas. E sobrar dinheiro na campanha não tem nada a ver com corrupção. Mandar dinheiro para a Suíça também não tem nada a ver com corrupção. Não é nada corrupção. Não é nada. Ele estava a guardar para a próxima campanha. Estava a ser poupadinho. É. Aliás, estava até a apostar bem na Suíça, que podia-lhe pagar ali uma boa. Bem, isso acho que é uma questão de português, não é? Pronto. Então aldrabice vai dar ao mesmo. Exatamente. Aldrabice não, fugir à coisa. Ou melhor, fazer a coisa bem feita. Não, segundo o que sei, ou pelo menos penso saber, é que qualquer dinheiro que sobra de campanhas eleitorais tem que ser devolvido à Assembleia da República. Exatamente. É para ser porca. A Assembleia da República não quis? E ele resolveu colocar na Suíça. Não é isso. E dá dinheiro à Assembleia da República para quê? Para não me a gastar. Vocês não pensaram ainda noutra coisa, é que ele colocou para dar juros para devolver mais. Exatamente. Foi pensando No país. Foi pensando no país. Foi até uma boa ação mal interpretada. Ai Jesus, que até se me dá comichão. Ainda não me deu a tosse de sexta-feira. Estou à espera que a Tininha chegue para me dar a tosse. Isso. Mas entretanto, e só assim para dar a volta à coisa, eu não sei se vocês querem falar já. Eu tenho aqui dois assuntos muito importantes. Mas um deles é assim, um deles vai bater nos sem-abrigo, o outro deles vai bater nos futuros sem-abrigo. Por onde é que vocês querem começar? Epá, eu despertou uma curiosidade dos futuros sem abrigo. Futuros sem-abrigo. Sim. Faltam-nos duas pessoas muito importantes hoje. Uma delas a nossa fotógrafa de serviço, que está a sentir na pele a coisa. E eu andei à procura de material porque epá, ainda não me colheu nada, né? Eu tenho as minhas dívidas saldadas, é importante que fique registado. Mas há sempre surpresas, porque eles inventam sempre coisas giras. Que é, e isso a maioria das pessoas, pelo menos à volta de 500 pessoas, acho eu, aqui nos Açores já ouviram falar do assunto, que é, pá, imagine, você é um ex-aluno da Universidade dos Açores, não é? Sim. Imagina. Tens a certeza que queres falar sobre esse assunto? É pá, apetece-me pelo menos tocar de leve. Pronto, vá lá. E então acontece o seguinte, pá, matriculas-te, pagas as propinas daquele ano e tal, fazes ou não as cadeiras independentemente do resto, tens tudo direitinho, as tuas contas todas em dia, pagaste as propinas daquele semestre ou dos 2 semestres, tudo bem. No ano seguinte decides que, epá, isto não é para mim, não vou concluir o curso. Chegas aos serviços académicos e dizes às senhoras, olha, eu não vou acabar o curso, eu vou-me embora para a minha santa terrinha, portanto eu gostava de cancelar a minha matrícula. E é uma senhora que diz assim, não precisas, porque como não vais fazer cadeiras, como não vais renovar a matrícula e não vais pagar as propinas do próximo ano, na pior das hipóteses, ao fim de 2 anos, automaticamente a tua matrícula é cancelada. E tu perguntas, mas isso quer dizer exatamente o quê? E a senhora ainda te responde, isso significa que dentro de 2 anos, se quiseres voltar à universidade, vais ter que fazer as provas de ingresso de forma externa, que é aquilo que acontece a qualquer outra pessoa que queira entrar na universidade. E temos alguém a chegar. Será que sim? Ao fim de um determinado tempo, que é como quem diz, de uns determinados anos, chega-te uma carta à casa a dizer, tal, você tem propinas desde 2008 em atraso para pagar, porque não cancelou a sua matrícula. Pá, e agora?
E agora tu defendes-te. Não pagas. Como? Se te chega uma casa de penhor a casa, uma carta de penhor a casa, uma casa de penhor a casa. Porque assim, supostamente as pessoas iam receber uma notificação da universidade a dizer que teriam que regularizar a situação, etc, coisa e tal. Para tudo. Para tudo. Para. Diz, olá Sónia. Chamaste-me Tininha montes de vezes já. Ela está a respirar. Ela está a respirar, ela vai puxar a cadeirinha, vai coisa, e eu vou fingir que vou continuar no mesmo assunto sem me perder. Pronto, portanto é assim, tu não tens nenhuma prova em como cancelaste a tua matrícula. Foi-te dito, porque, tu és aquelas pessoas... Eu conheço esse assunto. Diz olá às pessoas. Olá, pessoas. Eu estava a ouvir o programa no carro, vi para cá, e tu a dizes que a Tininha não conta. Eu ouvi-te. Tu estavas com a 105 ligada no carro? Always. Pronto. A brincar, continua. Fala lá da universidade, fala. Tá bem. Pronto, e então é assim, tu não é? Confias na pessoa que está atrás do balcão, porque afinal de contas ela já faz aquilo há anos, ela sabe o que é que está a dizer, não te dá nenhum papel, porque não é preciso, não é? Vens-te embora e estás descansadinho da tua vida. Não, pior. Não recebes nenhuma notificação de que vai acontecer coisa e tal lá à frente. Eu já disse a parte que eles dizem que não precisa de fazer nada porque depois... Não, mas não é isso, pior. Então diz. A cena de está a sair a folhinha do talãozinho do multibanco, tipo, como pagaste o primeiro semestre ou o primeiro trimestre, não é? E depois a pessoa, quando começa a sair o talão, diz: mas se não ia continuar, nem sequer precisava ter pago isto. Depois do talão está a sair. Desculpa, eu acho essa fantástica também. Essa também é bonita. Mas é assim, Sílvia, existe uma coisa que todos nós nos regemos, que é acreditar na palavra das pessoas, não é? Não. Código Civil. Código Civil. E então como é que a gente E no faz Código isso? Civil existe um artigo. E agora está toda a gente assim. Que é isso? O artigo 317. É um calhamaço de 500 páginas que dá muito jeito de ter. No artigo 317 fala lá, eu acho que aquele artigo está tudo dedicado à educação. E fala lá de uma questão que é quando uma dívida não é debitada Ou faturada, não é? ou faturada, aquelas dívidas que são constantes, que são tipo a eletricidade, a água, as propinas, é uma coisa que é regular. Quando não é faturada e ao fim de 2 anos, o máximo são 2 anos, aquilo não é notificado, não é debitado, não é nada, a presunção de dívida é considerada saldada. Portanto, este artigo existe. As pessoas só têm é que saber defender. Chama-se prescrição presuntiva. O que está agora a acontecer é tentar abusar da ignorância das pessoas e logo com cartas de penhor ou de ordenado ou de valores. Não, e a parte de gira é, vamos enviar notificações e em vez de notificações vem uma execução fiscal. Vem uma carta das finanças que diz execução fiscal. Isto é um abuso e muito sinceramente, se as pessoas tentarem averiguar um pouco isso e forem ao Código Civil ler realmente esse artigo, o 317, vão ter argumentos suficientes para escrever uma carta e dizer: meus amigos, não pago. Não pago, está pago. Está pago, está saldado. E como é que fazes isso para as finanças? É uma carta. Qualquer pessoa tem direito de se defender. Qualquer constituinte que não seja um indigente, por isso é que é mandado uma execução fiscal, pode-se defender, tem direito à defesa. Não precisa nem sequer de um advogado para isso. Sim? Estou com os braços no ar, estavam com saudades? Sim. Mas toda a gente sabe que em relação às finanças, primeiro pagas, depois bufas, que é como quem diz, depois reclamas. É assim, o problema do Estado é exatamente esse, é que tem a faca e o queijo na mão e pode começar a reter valores que o contribuinte tenha direito a receber. O que é que se pode fazer? Se tens a oportunidade para pagar, paga, mas põe o Estado depois em tribunal. Recorre e pede os juros. Eu conheço mais pessoas que têm estado em tribunal e neste momento o que está a acontecer é que estão a levar com mais fiscalizações em cima, que é para ver se estão quietas. Isso é normal, mas é assim, se tiveres medo... Não, desculpa. Se tiveres medo, não chegas a lado nenhum. Não, podes morrer de fome. Não, nitidamente, isso que está a acontecer com a Universidade dos Açores é um erro grave
e que vai ter que ser assumido que foi um erro por quem colocou, portanto, quem despotelou isso tudo, e vai ter que assumir. Portanto, e quem já pagou, quem já foi obrigado a pagar, vai ter que ser restituído dos valores. Agora, que é ilegal, não pode ser quebrado uma dívida ao fim de 2 anos. Olha, eu já publiquei na nossa página o artigo que diz: a tua ex-universidade está a exigir-te juros mais propinas, poderás não ser obrigado a pagar. Eu tenho isso aqui, encontrei isto com Mas diz-me uma coisa, a Universidade dos Açores é pública, certo? Diz que sim. Ok. Sendo pública, recebe apoios do Estado, certo? Diz que talvez sim. E os apoios do Estado são dados conforme o número cabeça. de Alunos inscritos. Claro. Diz que sim. Será que não dava jeito à Universidade ter esses alunos todos inscritos para receber esse apoio? Será? Oh meu Deus! Acho Ou que estou a ser mesmo muito descobrimos má língua? Não é só estás. a Universidade Deve dos ser. Açores, a Cruz Vermelha faz o mesmo. Já começou a tosse. É hora da tosse. Porca. É da terceira. Não. Vamos mudar de assunto. A tua. Não, já estive nesse assunto. Portanto, é assim, pessoas. Tenham aí atenção que essa história do eu já não estou na universidade há mais de 5 anos, mas eles agora decidiram que eu tenho propinas em atraso para pagar. Isto não é bem assim. Até chegar à execução fiscal, porque aí vais ter que pagar mesmo. Sim, mas podes reclamar na mesma. Não, reclamar sim, Exatamente. mas a parte de quando chega à execução fiscal já é mais complicado. O problema é que eles não avisaram. Eles atropelaram um passo, que é claro. o direito à notificação. Claro. Exatamente. E aí é que está mais uma das razões para reclamar, não é? Não, sim, mais uma parte que eles dizem que pode fazer a sua reclamação por e-mail à universidade. É? É bonito a reclamação por e-mail à universidade. Mas há aqui várias formas de se defenderem, e isso é que é o mais importante. Esse artigo foi escrito e pesquisado pelo Sr. Daniel Pinto. Isto já é um artigo de 2012, portanto vejam há quanto tempo isso está a arrastar. Os Açores acordaram 3 anos depois. É, para fazer a pá. mesma coisa. É mais ou menos isso. Vocês sabem aqueles artigos das sementes, aquela coisa da lei das sementes que eram obrigatórias e que já não se pode usar sementes de um ano para o outro. Sim, Tens do quintal, não podes usar sementes, não podes dar sementes ao vizinho e és obrigado a comprar sementes. E essa história toda de Monsanto, que à volta do mundo também já se começa a proibir as sementes de Monsanto. Como nós somos um país de atrasados, muitos mentais também, nós agora é que vamos começar a aprovar a lei das sementes. Aquilo que já está a ser recusado nos outros países está a chegar cá com a lei do retardador. Olha para a história Agora dos é que sacos de vai plástico. E principalmente agora que vem Estou a bastante falar de gente, Portugal, bastante gente nas low cost. Nem vai ainda. Vem muito turista do continente para cá e europeu, chegam cá e estranham que nós não pagamos sacos de plástico no supermercado. Quando a lei também já saiu em Portugal, mas os Açores é daqui a um ano. É sempre mais tarde. Não sei porquê, mas é daqui a um É ano. sempre mais tarde. Pronto, ok. Exatamente. Bom SWAT. Pouca santa. Olha, Tininha, eu prometi às pessoas, caso tu não tenhas ouvido naquela altura na rádio, porque pode ter feito uma interferência qualquer do aeroporto até aqui, porque é que tu estavas atrasada? Tu disseste às pessoas? Não, eu disse que tu estavas atrasada e que a gente ia explicar o porquê quando tu chegasses. Pronto. Então porquê que eu estava atrasada? Porque eu fui levar uma pessoa muito querida, muito especial ao aeroporto para se ir embora. Depois de uma semana... Não foste tu. Continuas a ser querida e especial, mas Nem não foste tu. Chatas. Diz. Porquê que é essa insistência com o Porto? Do Porto. Porquê que não é Aero Lisboa? Não é Aero Faro? É Aero qualquer coisa? Porto. Aeroporto, mas que chato. É verdade. Desde que não seja Eurosporting, está-se bem. Sabes porquê? Porque Porto é como o Porto dos barcos, é o Porto de aviões. Então é aeroporto. Mas Pronto. eu fiz o exame há pouco, não. E ele passou total, na criatividade. E passou Eu com vi distinção, uns viste? contos espetaculares, a parte do Nexacina e o Napoleão, qual foi a guerra. lindo. Fantástico. Lindo. Fiquei maravilhada. Pronto. Mas pronto, estava eu a explicar que tivemos cá essa semana a escritora e autora Margarida Fonseca Santos, e que esteve cá desde terça-feira, e foi uma semana muito cansativa,
mas espetacular, foi mesmo, valeu mesmo a pena todos os dias, os stresses, os cansaços, as viagens, foi muito, muito bom. E fui levá-la ao aeroporto com muita pena minha, porque pronto, para a semana já não tem companhia para andar comigo nas escolas. É uma treta. Porque ela é um espetáculo, nós íamos conversando e depois tornámos-nos super amigas. É uma pessoa muito especial, sem dúvida. E ela ficou vossa fã já agora. Eu pedi para lhe mandar beijinhos outra vez. Olha, obrigada. Beijinhos para ela também. Ela esteve cá na 105 na quarta-feira, o Mário teve a entrevistá-la e gostamos imenso. Ela gosta muito da entrevista. Tinha saudades de fazer um bocadinho de estar um bocadinho na rádio, porque ela tem uma rubrica, sim, exatamente. Exato, que ela disse. Então é uma coisa que ela gosta, não tem tempo para tudo, pronto. Mas que gostou muito. E foi muito bom tê-la cá e comprei os livros dela. Pronto, agora vou ter que. Repete só para os nossos ouvintes saberem de quem é que estás a falar. Da Margarida Fonseca Santos, que é autora infanto-juvenil e para adultos, ou seja, ela escreve para um leque variadíssimo de público-alvo, ou seja, desde de crianças do primeiro ciclo até adultos, e tivemos um lançamento de uma ação de autógrafos ontem, correu muito bem, ela ficou muito contente por ver as pessoas lá e falarem dos livros dela, e nas escolas foi fantástico, foi mesmo muito, muito bom. Ela motiva imenso os miúdos fazem perguntas do Arco da Velha, vocês não estão bem a ver, chegam lá e tal, muito calados, muito tímidos, depois ela começa a contar histórias e começa a picar-lhes e a puxar por eles, porque ela adora provocar, é uma das coisas que ela adora fazer com a escrita. E correu muito bem, sim, sem dúvida. E ela tem que voltar, Sílvia. Olha, uma coisa fantástica que eu... E isso porque é que eu estava a falar também da nossa... Ou melhor, da tua autora, salvo seja. Porque eu trago aqui um artigo que foi a Cláudia que publicou, que tem a ver com nódoas negras por detrás da capa de porcelana. E isso fez-me lembrar o livro que ela também mostrou ontem, que era em tons de azul escuro. Uma questão do azul escuro. E uma coisa que eu achei fenomenal é que nós estávamos dentro de uma livraria, numa sessão de autógrafos, que é sempre aquela coisa que quando a gente diz isso parece uma coisa tão formal, não é? Não foi nada. Sim, mas está bem, eu estou a mostrar aquele lado e tal, vai haver a apresentação de um livro e tu começas a imaginar aquela coisa muito, o pessoal todo muito vestido de cocozinho e tal, e entidades e formalidades e não sei o quê, e de repente estávamos, ou melhor, estava a Margarida a falar da questão do azul escuro, que é um livro exatamente a falar do bullying, e não só e violência, não só fala da vítima, como pelos vistos também fala do agressor, portanto agora também tem que ler o livro. E é engraçado que sai-se um adolescente que estava no meio de nós, levanta o braço e começa a fazer perguntas à nossa autora. Estamos a falar de um adolescente no meio de adultos que ganhou a coragem para dizer: eu também já te senti isso na pele. Isso quer dizer que ele sentiu-se confortável com o público que tinha. Ou seja, foi criado ali um ambiente... E com a autora em si. Acessível, exatamente. E já tinha lido o livro. Ele fez questão de dizer, já tinha. E é verdade, tinha lido o livro e leu o livro N vezes. Pronto. Que ele fez questão de dizer que leu o livro. Isso é muito positivo. Sim. Eu fiquei bastante contente de ver. E a Margarida também, ela disse-me, e a Margarida depois disse-me, que olha, o facto do miúdo ter falado nesse assunto e ter conseguido falar com pessoas que ele não conhecia, porque havia pessoas que ele não conhecia na audiência. Normal. E ter conseguido falar no assunto na primeira pessoa só mostra que já não é um trauma, já é uma recordação. Exato. Já é diferente, ou seja, ele já conseguiu fazer paz com aquela parte. Isso é muito bom. Isso para ela, vocês nem imaginam. Conseguir que uma pessoa, através de uma leitura e de uma coisa, e consiga partilhar depois com ela, é fantástico. E eu estava agora a ver aqui as imagens que a Cláudia me estava a mostrar do artigo. Se conseguisses colocar isso na página do A3, que é para estas fotos estão qualquer coisa. Uma maneira de mostrar a mensagem, a mensagem da agressão da violência doméstica, principalmente a violência doméstica contra as mulheres, que tem um impacto social muito grande. Sim, e não escolhe extrato social. Sim. A maneira como esta artista fez em fotografia, depois se os ouvintes puderem ir à página, é a melhor maneira de falar, porque a fotografia fala melhor que qualquer um de nós. Fala mais que 1000 palavras. Mas está feito de uma maneira que ao mesmo tempo bonita e chocante, ou seja, chama a atenção das duas maneiras. Não sei se vocês querem. Uma coisa muito interessante, mas isso ainda é em relação à Margarida.
Uma das coisas que ela falou ontem no livro, isso agora, olha eu a falar sério, é bonito, não é? É muito raro, mas por isso é bonito, vá lá. É bonito. Eu até me esqueci do que é que ia dizer. Que ela falou no livro. O Alzheimer. Quis saber... Não. Ok. Uma das coisas que a falar- Margarida disse ontem. Pronto, era Ela em disse relação... muitas. Em relação a isso ainda da violência, que muitas vezes as pessoas fazem todo o seu programa de ajuda para as vítimas, mas esquecem-se que a vítima, ou melhor, que o agressor também tem um motivo, também tem um historial, E também pode ter sido também vítima. sofre. E pode ter sido vítima, a maior parte das vezes é. Agora puxando um bocadinho a brasa à sardinha da minha artista, desculpa, foi um bocadinho aquilo que aconteceu quando saiu o Porque Choras da Sonas Fly. É também mostrar, é muito, pois é, a violência, os pais que batem, ou os filhos que batem nos pais. As pessoas muito, é um caso muito grave, é verdade, mas as pessoas também se esquecem que esses filhos que estão a bater nos pais, se calhar também levaram antes. Pode E ter cresceram neste ambiente. Cresceram num ambiente que o pai batia na mãe, o miúdo, por imitação ao pai, também começa a fazer isso não só com os irmãos ou com os amigos, e chega uma altura que também bate na Acaba mãe. por ser um ciclo vicioso e É um é ciclo considerado vicioso. como uma maneira de mostrar a sua virilidade, sem dúvida. Daí que tem que estar muito atento aos pormenores e desde pequeno. E não é só E nos ver homens, qual- nas mulheres também, Sim, porque sim, a sim, desde agressividade pequeno, das mulheres a tendência. contra os homens está a crescer a olhos vistos. Nós vimos outro dia um vídeo, por acaso ia falar nisso, porque estávamos a falar agora de violência contra as mulheres, mas eu e a Silvia outro dia tivemos a ver um vídeo. Sim. Eu não sei se tu viste, Cláudia. Foi em Inglaterra, foi filmada em Foi Inglaterra. filmada em Inglaterra, uma situação, ou seja, o vídeo passa, depois podes pôr aí sem contar o vídeo entretanto. Já não sei onde é que ele está, mas são depois eu ponho na várias página. câmaras escondidas numa praça em Inglaterra, um dia movimentado, dia de semana e tal, e vem um casal pela rua, atores, como é óbvio, e o rapaz começa a empurrar, a gritar com ela, e a empurrá-la e a bater nela e não sei, mas mesmo a agredi-la, e as pessoas começam-se a manifestar, tipo, espera lá, e começam a intervir. Sim. Mulheres, homens, não acham piada nenhuma e começam a intervir naquilo, né? Depois volta atrás, depois ele para, como é óbvio, aquilo depois volta atrás, faz um rewind, volta ao início e começa o vídeo de novo. Eles trocam Só que é ao contrário. Ela começa a agredi-lo verbalmente primeiro E a até depois- reação do a público? reação começa-se a rir. Acho As que pessoas ele está a não levar da mulher. fazem não dão um passo que seja, não fazem nada. E Diz ela Mário. chega a bater nele. Diz Mário, quer dizer que Não, eu quero dizer isto porquê? Porque quando se leva a mulher para. Estamos a falar da violência. de violência doméstica. Quando se fala em violência doméstica, normalmente a tendência é pensar logo na agressão, etc. Mas a violência doméstica vai muito mais para além disso. da questão física, é muito bem. Tem a ver com a violência em termos psíquicos, em termos psicológicos emocional. e emocionais, que provavelmente serão muito mais, em alguns casos, muito mais graves do que a própria agressão física. Sim. E Eu acho- existe os agressores super inteligentes que praticam, obviamente, só a violência psicológica. Eu e conheci emocional. um fantástico. O que ele não estava à espera é que eu não fosse a vítima que ele pensava que eu fosse. E não era nada relacionado comigo. Estamos a falar de uma relação de trabalho. Isso agora também falando um bocadinho das minhas memórias, não dos meus traumas. E que ele tentou usar comigo as frases do estás a ver o que me estás a obrigar a dizer, as coisas que eu disse, a culpa foi tua, tu obrigaste-me a dizer as coisas violência dessa psicológica. forma. E eu virei para ele e disse, olha, porque é que tu não vais fazer isso com o cãozinho que tens lá no chiqueiro? É porque eu não sou a miúda que tu pensas. E ele começou a andar para trás. Mas não, e ele chorou à minha frente, que é o último, o derradeiro. Chorou, e tu não imaginas o que eu estou a sofrer por causa de ti. Ouve, eu não sou a tua mãe, eu não sou a tua filha, eu não sou a tua irmã, eu não sou a tua mulher. Tens problemas, vá para casa. Aqui estamos a falar de trabalho. E ele não aguentou com a pressão. Mas nem que fosses todos esses familiares. Mesmo que eu fosse isso tudo, percebes? Mas é que ainda agravou, ou melhor, ele acabou por ser pouco inteligente exatamente por causa disso, é porque estávamos numa relação de trabalho. Portanto, logo aí, à partida, eu andei para trás, tipo, desculpa, não estou a perceber bem o porquê do discurso. Mas o que acontece, e muitas vezes as pessoas não se dão conta, e eu acho que é aí que deve começar o alerta, não é... Provavelmente também fazia isso em casa.
Pois, eu nem vou por aí, porque eu acredito que sim, porque para fazer isso cá fora também deve começar em casa, porque ele tem que aperfeiçoar em casa. Mas isso para dizer o quê? A violência doméstica não é só quando uma pessoa chega cá fora com olho negro. Isto já tem um historial de provavelmente anos em casa. Sim. A dizer, não me faz. Primeiro diz, mas tu não devias fazer dessa maneira. É tão fácil. O bullying doméstico. Eu chamo-lhe bullying doméstico. Sim. A violência doméstica é uma coisa tão simples como tu chegares a casa, pedes ao teu marido. Eu li isso num artigo, uma senhora, o outro dia, que ela própria escreveu um artigo a dizer: eu nunca tinha parado para pensar que eu violentava emocionalmente o meu marido. E então, com uma coisa muito simples, ele está a sair do trabalho, ela telefona e lhe pede para ele parar no supermercado trazer e qualquer coisa para o jantar. E era uma carne específica, porque a senhora fazia as dietas não sei das quantas. O senhor, no meio do stress todo, ainda parou, comprou-lhe a carnita e tal, e ela, quando recebe as compras, em vez de dizer, olha, não era essa, mas olha, obrigada, para a próxima vou-te pedir para trazeres outra. Por exemplo... Não, diz, mas não era essa, mas é sempre a mesma coisa contigo, porque tu não prestas atenção aos pormenores, porque tu não sabes que eu gosto é da outra carne. Ou seja, ela diz que às tantas olhou para ele e viu a expressão dos olhos dele, exatamente a expressão dos olhos do filho, quando ela ralhava com ele e o punha de castigo. E ela aí cai em si e diz, espera aí, aquilo que eu estou a fazer eu não devia estar a fazer, porque ele é meu companheiro, eu não tenho que o ir tocar. Eu tenho que lhe agradecer o facto de ele ainda ter parado num supermercado para trazer compras para casa, porque eu não saí de casa. E essas coisas começam com pormenores muito pequeninos. E isso é preciso ter muita atenção, porque chega uma altura em que as próprias vítimas pensam: a culpa é minha, eu mereço. Não, passa para isso. Começa por ser não estou a perceber porque é que estou a levar, ou porque é que estou a vir, porque é tal coisa da violência não ser agressão, mas ser agressão verbal ou psicológica, né? E a pessoa não perceber, mas eu não percebo porque é que fiz, porque é que isso me está a acontecer, não estou a perceber. Até à parte de, espera, mas se isso me está a acontecer é porque eu fiz qualquer coisa, então a culpa é minha. E passam a culpa passa a ser parte do dia a dia e eles começam a achar que têm culpa de tudo e mais alguma coisa. E depois também temos aqueles, isto se não me falha a memória, foi em 2001, 2002, aqui em São Miguel, que houve um senhor que matou a esposa à machadada. Foi aqui, é verdade. E foi quando chegou ao tribunal as causas. A sopa não tinha sal. Pois, exatamente. Isto não é normal. Desculpem. Mas a questão da violência e essa notícia do Expresso que saiu com desculpa, essas fotos estão com as fantásticas. fotos que falam da violência física do homem contra a mulher, e realmente existe mais violência física do homem contra a mulher por uma questão muito óbvia. É normal que o homem exerça muito mais força sobre a mulher. A mulher é um ser mais frágil. A nível de estatura, daí que deveria ser muito mais bem estimado. E também cultural, porque no passado era assim. No passado era assim, a mulher estava subjugada à casa e a inverter um bocado, não é? Exatamente. Agora é que se está a inverter. E essa campanha é importante que se veja, que se divulgue. Quando as pessoas dizem assim, mas não posso divulgar isso na rede social, divulguem esse tipo de campanhas. Esse tipo de campanhas dá-nos uma alerta mental. Já agora, eu não sei se vocês viram, curiosamente foi uma novela que eu acompanhei, uma novela brasileira que ganhou vários prémios. Ai, meu Deus! Ele vê novela, meu Deus! Não, que ganhou vários prémios. Eu agora não tenho bem presente o nome, mas tem a ver com o passado no Brasil. Sim. E curiosamente, portanto, uma filha de uma condensa decidiu trabalhar, dar aulas, portanto, teve dificuldade em entrar no mercado de trabalho, porque as mulheres era para estar em casa, não era para... Não o trabalho delas etc. era esse. E curiosamente a história da novela é precisamente essa mudança que existiu, se não falha a memória, foi no Rio de Janeiro, aos poucos, e também como é que apareceram as sanzalas, etc. E curiosamente... as mulheres, muito poucas, sempre que queriam dar um passo, era-lhes cortado, riam-se delas. Para escreverem para um jornal teria que ser com o nome de homem, etc, para terem credibilidade. Porque senão, para escrever para um jornal, só se fosse na coluna de culinária. Pois. Era o que estava destinado a elas. Temos um ouvinte. Será que temos um ouvinte? Mas é sempre uma história muito complicada. A gente acabou por dar muita atenção a essa parte do programa, e eu não sei quanto ao Mário Rui, mas aqui no meu relógio a gente está mesmo a acabar o programa, certo? Porque temos aqui um tema que nós hoje tivemos de decidir sem ti.
Desculpa, Sónia. Sim, Mas tendo em conta Para a aqui semana o... decidem sem mim. Pronto. Então. Porque ela também vai chegar Eu vou atrasada em chegar cima da hora. em cima. E qualquer dia eu vou chegar atrasada em cima da hora para vocês sentirem na pele o que é. Está aqui, olha, a bater, como se diz no bom micaelense, a bater válvulas, porque vocês não me aparecem. Hã? É bonito. Silvia, se o avião não atrasar, eu estou cá na hora certa. Pronto, é bonito. Respeita a companheira. E pronto, olha, Tchau. dizer tchau a toda a Tchau. gente. Ficamos Tchau. com o Beijo. nosso querido Zeca Medeiros e a canção da timidez. Que é isso que muitas vítimas têm. É a canção da timidez. Beijinhos Até para a todos. semana. Até para a semana. Serei palhaço, profeta, trovador, personagem à procura de autor, artista de variedades, de mentiras, de verdades, se fez a minha canção. Vou viver um enredo de pacotilha, cabotino, canastrão, que maravilha. Vou compondo ramalhete na ópera do sabonete, num imenso dramalhão. Eu quero enfrentar as luzes da ribalta, a ver se consigo animar a malta. Serei índio e cowboy, vilão e super-herói, personagem de BD. Hei de ser pirata e relojoeiro, arcebispo, imigrante, viajeiro, arlequino, Pierrot, à espera do Godot, à espera do cachê. Ei, já guardei no camarim a minha timidez. Vou ser ator até que enfim vou aguardar